Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A gente está aqui para mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Evangelismo. Essa é a nossa aula de número 5. A gente já abordou alguns temas como a missão de Deus, como a missão da igreja, como o que é o Evangelho, a atuação do Espírito Santo capacitando a igreja. E hoje nós iremos falar sobre a soberania de Deus e a evangelização. Como que essas duas doutrinas, como que esses dois ensinos bíblicos se relacionam. Para algumas pessoas existe uma tensão, uma dificuldade em entender que mesmo Deus sendo soberano sobre a salvação do homem, ainda assim é nosso dever de pregar o Evangelho. Ou por que pregar o Evangelho se Deus já salvou, já decretou a salvação daqueles que Ele quer alcançar? Qual é a importância da evangelização quando a gente entende que Deus é soberano? Bom, a gente vai tentar abordar essa questão hoje, nessa aula. Espero que seja uma bênção na sua vida e que Deus nos capacite até um tempo de aprendizado. O versículo de introdução que eu quero citar é o de Atos, capítulo 13, versículo 48, que é um verso bem conhecido, que afirma para nós a soberania de Deus na salvação do ser humano. Diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqueles que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna, creram depois que Paulo pregou o evangelho aos gentios. Bom, vamos fazer uma oração para a gente dar início à nossa aula. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ô Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado com essas aulas. O Senhor tem nos ensinado, nos capacitado e nos despertado para a gente realmente, Deus, se envolver com a missão do Senhor. Peço que o Senhor nesse momento abençoe mais essa aula que a gente vai ministrar para a nossa igreja, que seja um tempo de aprendizado, de realmente dúvidas serem tiradas e que a Tua palavra enche o nosso coração de ânimo, de alegria, de entendimento, para a gente poder servir mais e melhor ao Senhor. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Vamos lá então. Bom, como a gente já sabe, a evangelização é uma tarefa que Deus deu ao seu povo, e enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente tem o privilégio e o dever de trabalhar em prol da missão de Deus. A gente trabalhou isso na aula de número 1, que Deus está em missão e que Ele chama o seu povo para participar dessa missão. A parte que nos cabe, enquanto povo de Deus, na missão de Deus, é o que a gente viu na aula 2, que é a pregação do Evangelho e o ato de fazer discípulos. Essa é a nossa missão, anunciar a redenção que há em Cristo e assim fazer discípulos. Mas a gente sabe que o poder de convencimento não está em nós. A gente não tem o poder, a gente não tem a autoridade de converter alguém. Isso não cabe a nós. Na verdade, essa é uma obra que quem efetua, quem realiza é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que tem poder e é Ele quem realiza a regeneração do coração, a transformação do coração e leva as pessoas a crerem em Jesus. Lá em João, Jesus fala que o Espírito, Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a obra de convencimento é do Espírito Santo, não é nossa. Por mais a habilidade que a gente tenha de falar do Evangelho, por mais inteligência que a gente tenha, por mais convincente que seja o nosso argumento, a nossa explicação da palavra do Senhor, ainda assim é o Espírito Santo que tem a autoridade para converter alguém, e Ele faz isso quando Ele conduz a pessoa e sensibiliza o coração da pessoa para ouvir o Evangelho. Ele sensibiliza o coração da pessoa para crer em Cristo. Ele convence a pessoa do pecado dela. E então a pessoa, crendo em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, ela é justificada pela fé e é salva. Mas porque o Espírito Santo é que realizou essa obra no coração. A gente chama essa obra de transformação do coração, de sensibilização do coração, de regeneração. Esse é o nome da doutrina que a gente usa, né? Regeneração, que é quando o Espírito Santo aplica, ou melhor falando, ele coloca, ele implanta a nova vida, um novo coração no ser humano, tornando ele apto ou capaz de entender a mensagem do Evangelho e então crer no Senhor Jesus. Então essa é uma obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em muitos textos que o ser humano ele é totalmente depravado, ele é totalmente pecador. Ou seja, o ser humano por conta própria,
ele não consegue amar a Deus, muito menos desejar as coisas de Deus. Por isso que o ser humano, deixado à própria sorte, ele não entende, não dá valor e não compreende o Evangelho. A gente pode chegar numa pessoa e pregar o Evangelho para ela, às vezes até com bastante entonação, com bastante força. Cara, crê no Evangelho. E mesmo assim a pessoa não tem a capacidade em si de crer, porque ela é morta. É o que Paulo fala lá na carta aos Efésios, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado não machucou o ser humano. O pecado não deixou o ser humano machucado, defeituoso. Não, o pecado matou o ser humano. O nosso pecado nos tornou pessoas mortas espiritualmente. E o morto não ouve, o morto não vê, o morto não reage. Então, quando o Espírito Santo, e glória a Deus por isso, ele age no coração das pessoas, implanta ali uma nova vida, e a pessoa agora com um coração de carne consegue reagir e consegue conhecer a Deus e amar a Deus. Então o homem sem Cristo ele está morto, mas quando o Espírito Santo implanta a nova vida, ele pode crer em Jesus e ser salvo. E aqui a gente entra na doutrina da predestinação. Eu sei que é uma doutrina que, para nós reformados, é uma doutrina que a gente dá muito valor para ela. A gente olha as escrituras e para a gente é muito claro, mas certamente ela traz algumas dúvidas, traz alguns questionamentos e em certo sentido ela foge um pouco da nossa compreensão, é misterioso, porque dizer que Deus na eternidade já elegeu as pessoas que vão ser salvas, muitas vezes não é tão fácil de entender e dependendo da disposição do nosso coração, a gente não aceita isso de primeira. Mas sim, a Bíblia claramente ensina essa doutrina da predestinação. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, mas o que eu quero dizer para você é que se você tem dúvidas em relação a essa doutrina da predestinação, realmente abra o seu coração e se pergunte se a forma como você entende a vida é uma forma bíblica. Porque se você é um cristão, um discípulo de Jesus, e se a Bíblia é a única regra de fé e prática, então sim, você tem caminho aberto para entender essa doutrina. Mas se você baseia as suas ideias e baseia as suas conclusões em outras coisas e não nas escrituras, para você vai ser muito mais difícil entender a doutrina da predestinação. Então, se esforce para olhar para as escrituras e entender, bom, as escrituras são a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, eu preciso investigar na Bíblia as coisas. E se eu acho na Bíblia versículos, textos, princípios que me dizem que Deus elegeu pessoas para a salvação, então, ok, a Bíblia tem a última palavra, a minha opinião fica de lado. Eu sei que é um pouco direto essa minha abordagem, mas ela é necessária para a gente entender como que funciona essa relação. Então, a doutrina da predestinação ou da eleição incondicional, ela é claramente ensinada na Bíblia. Eu vou ler aqui uma definição. Essa doutrina bíblica nos ensina que Deus, antes da criação do mundo, escolheu dentre os seres humanos caídos em pecado, aqueles que seriam redimidos, justificados, santificados e glorificados em Cristo Jesus. Ou seja, antes do mundo ser criado, nos decretos eternos de Deus, Deus escolheu, fez uma escolha daqueles seres humanos que estariam caídos em pecado, quais desses ele iria salvar. E salvação significa redimir, justificar, santificar, glorificar. Quais seres humanos fariam parte do seu povo? Consequentemente, Deus preteriu, ou seja, ele não escolheu alguns. E isso traz alguma dificuldade para as pessoas. Poxa, Deus é injusto então, né? Será que... por que ele escolheu um e não escolheu outros? Bom, a gente não sabe qual é o critério que Deus usou para escolher as pessoas, o que levou Deus a escolher um e não escolher o outro, mas a realidade das escrituras é que Deus escolheu. A gente não pode negar isso. Está claramente na Bíblia. Bom, eu vou ler aqui 3 versículos. Claramente tem outros versículos que a gente poderia ler, e na apostila você pode ver que tem mais versículos, mas eu queria ler pelo menos 3, e a gente vai expor um quarto, que é o de Romanos 9, um pouco mais detalhado. Mas 3 versículos rápidos que nos falam sobre a realidade da predestinação nas Escrituras. Romanos, você pode abrir comigo, tá? Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus
predestinou, escolheu pessoas para a salvação. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Abra sua Bíblia comigo e você pode confirmar, ok? 1 Tessalonicenses 5, 9 nos diz o seguinte. Vou ler o 8 também, tá? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, Paulo escrevendo a uma igreja, a um grupo de crentes, ele fala, olha, Deus não nos destinou para a ira, ou seja, Ele não nos destinou para a condenação eterna, mas sim para a salvação mediante Cristo Jesus. Deus destina algumas pessoas para a ira e outras pessoas para a salvação em Cristo. Um último texto nesse momento, 2 Timóteo 1, versículo 9. 2 de Paulo a Timóteo 1, versículo 9, fala o seguinte. Eu vou ler o 8 também, só para entender o contexto. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, que nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando para Timóteo, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha a palavra que Paulo usa, vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus, ele realizou uma vocação, ele escolheu pessoas antes dos tempos eternos para serem salvas em Cristo Jesus. Então, muitos textos da palavra de Deus nos mostram essa realidade de que Deus sim escolheu algumas pessoas para a salvação. Mas tem um texto, e é um texto central nessa discussão, que é o de Romanos capítulo 9. Acho que você já deve ter lido esse texto. Tira um tempinho depois para ouvir, para ler, para estudar essa passagem. Paulo, em Romanos, ele traz conceitos muito profundos sobre o Evangelho, sobre a lei, sobre como funcionam essas coisas. Mas lá em Romanos 9, no versículo 15, Paulo fala o seguinte. Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele cita uma passagem do Antigo Testamento de Êxodo, capítulo 33, versículo 19, e lá no versículo 15 de Romanos 9, ele fala, pois ele diz a Moisés, olha Deus falando agora, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus, ele fala para Moisés e fala para nós na sua palavra que, olha, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Eu vou demonstrar graça e misericórdia para quem eu quiser. E para quem eu não quiser, eu não vou demonstrar. Deus tem liberdade para fazer isso? Claro que tem, porque Ele é Deus. E Ele pode escolher a quem Ele vai ou não mostrar o seu favor, né? Na sequência do capítulo 9, na verdade, alguns versículos anteriores, lá no versículo 11, dá um exemplo disso, né? A escolha de Jacó e Esaú. Fala assim, e ainda não eram gêmeos Jacó e Esaú, os irmãos, né? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dita a ela, a mãe dos meninos, né? O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus, antes dos irmãos gêmeos terem nascido e fazerem coisas boas ou ruins, ele já tinha escolhido Jacó, que na verdade era o irmão mais novo, e rejeitou Esaú, que em tese deveria ser o escolhido por ser o primogênito. Ou seja, Deus escolheu Jacó. Por quê? A gente não sabe o critério de Deus, mas Ele quis manifestar misericórdia para um e não para o outro, né? E Deus, Ele é assim, Ele tem essa soberania, Ele tem essa liberdade para agir como Ele quer. Eu vou ler uma parte da apostila que traz algumas ideias que são importantes, ok? Fala assim, essa doutrina da predestinação traz dúvidas e questionamentos ao coração de muitos que a acusam de transformar o Senhor em um Deus não amoroso e tirano em suas determinações. Algumas pessoas têm dificuldade com a doutrina da predestinação porque elas vão dizer que, olha,
falar que Deus escolheu um e não escolheu outros, isso é dizer que Deus não é amoroso, ou que Deus ele é tirano nas suas escolhas. Essa é a afirmação das pessoas. Bom, continuando o texto aqui, muitos afirmam que não conseguem conceber a ideia de um Deus que manifesta misericórdia só para alguns, enquanto ele permite que outros sigam para a condenação eterna. Porém, todos esses questionamentos que as pessoas fazem partem de uma tentativa humana de enquadrar Deus em nossas próprias preferências e definições, ao invés de aceitar e exultar com o que a Bíblia diz. Na verdade, quando as pessoas falam isso, não, Deus não pode ter escolhido um e não outros, porque senão ele não seria amoroso, ele seria tirano. Quando as pessoas tentam trazer esses argumentos, elas estão tentando enquadrar Deus na perspectiva humana, nos moldes humanos, nos valores que são nossos. Mas lembre, quem é o Criador e quem é a criatura nessa relação? Nós somos criaturas, Deus é o Criador. Por essência, Ele está acima de nós. Então a vontade dEle e a forma como Deus faz as coisas está acima de nós. Deus não é refém, não é nosso refém. Nós que somos reféns dEle, né? Vou continuar aqui a leitura. Ao contrário do que é dito, o fato de Deus ter elegido alguns e não todos para a salvação não anula a sua bondade, nem o torna menos amoroso. Diante da pecaminosidade humana, Deus não tinha o dever de salvar ninguém. E essa é uma verdade. Deus, lá na criação, no princípio, para Adão e Eva, Deus fala para Adão, Adão, se você tomar do fruto e desobedecer, você vai morrer. Adão e Eva tomam do fruto e desobedecem ao Senhor. Olha, a humanidade está em pecado. A culpa é de Deus? Claro que não. A culpa é do ser humano. Deus induziu o homem a cair? Não. O homem caiu por conta própria. O homem, no princípio, tinha liberdade e livre-arbítrio. Lá no princípio ele tinha. E a escolha que ele fez foi desobedecer a Deus. Romper com a vontade do Senhor. Deus tem algum compromisso com a salvação do homem? Não. Deus tem um dever de salvar a humanidade? Não. A humanidade merece alguma coisa do Senhor? Não. Na verdade, o que a humanidade agora em pecado merece é condenação. É isso que a gente merece. A gente poderia bater na mesa e dizer, Deus, eu mereço a condenação, o Senhor tem que me dar. Isso a gente pode afirmar. Agora a salvação não. A gente não tem o direito, nem a prerrogativa de olharmos para Deus e dizermos, Deus, o Senhor tem que nos salvar. É injusto se o Senhor não nos salvar. Não. Seria injusto Deus não nos condenar. É diferente. É diferente. Por isso que Cristo vem para sofrer o castigo na cruz por aqueles que Deus quer salvar. Porque é necessário a punição. Então, não, Deus não tem nenhuma obrigação de salvar o ser humano. Se Deus tivesse escolhido apenas um ser humano para a salvação, isso já seria uma manifestação imensa de sua misericórdia. Deus elegeu muitos, a gente sabe disso. Mas se Ele tivesse elegido um só, uma pessoa só, isso já seria graça e misericórdia. Mas e todos os outros bilhões de seres humanos que vão para o inferno? Deus não tem culpa nisso. Deus está sendo justo. Deus está derramando a sua ira de forma justa. Ainda mais, e se Deus não tivesse elegido ninguém e permitido que todos os homens e mulheres fossem para a condenação eterna, isso não o tornaria menos amoroso. Pois como é dito em 1 João 4,8, Deus é amor. É um atributo de Deus, e todos os atributos de Deus são imutáveis. Deus era, é e sempre será amor. Independente do que Ele faça, porque tudo que Ele faz em amor. E se Deus não tivesse escolhido ninguém, Ele teria feito isso em amor. Isso não torna Deus menos amoroso, menos gracioso, menos misericordioso. Mas olha que bonito, Deus não tinha o dever de salvar ninguém. Ele poderia ter salvado 1, 2, mas Ele salva muita gente. O povo do Senhor, aqueles que já morreram, estão com o Senhor agora, aqueles que vivem hoje, aqueles que ainda serão alcançados pela palavra de Deus e pelo Evangelho, o povo do Senhor é um povo grande. Eu não consigo imaginar o céu vazio, eu imagino o céu cheio, eu imagino uma multidão, como diz lá em Apocalipse, louvando ao Senhor. Deus em sua graça manifesta misericórdia para muita gente. Ele elege para a salvação muitas pessoas, mas não que Ele tenha o dever de fazer isso. É graça e é misericórdia.
Além disso, também ao contrário do que é dito, o fato de Deus ter escolhido alguns para a salvação não o torna um Deus tirano, antes só reafirma a soberania que ele tem. A outra acusação que fazem é: Deus é um Deus tirano, porque ele pega o cetro dele e bate e diz: salvo, não salvo, salvo, não salvo. Isso é tirania. Mas, meu irmão, que nem eu falei aquela hora, quem é o Criador, quem é a criatura nessa relação? Nós, seres humanos, somos criaturas. Deus é o Criador. Então, essa afirmação de que Deus é tirano em suas determinações, de que Deus faz isso e faz aquilo, por isso que ele é um Deus, é um déspota, chamar Deus de déspota, isso é uma coisa, é bem complicado você afirmar isso. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus tem sim soberania, que ele tem a capacidade de escolher alguns, e ele de fato escolheu alguns para salvação e outros não, só está reafirmando a soberania que o Senhor tem. E ser soberano é um atributo de Deus, é o que ele é soberano. A última frase que eu queria mencionar aqui da apostila, e eu peço que você abra um pouco a sua mente e coração, talvez seja um pouco firme o que eu vou falar, mas é importante. Olha só, uma mentalidade centrada no homem se esforça por defender o direito a uma liberdade que na verdade o homem não tem, em detrimento da liberdade e do poder que Deus de fato tem. Então, dizer que Deus é tirano, na verdade, é você dizer que o homem tem que ser livre, e ai de quem interferir na minha liberdade. Mas o homem não tem essa liberdade. Quando o pecado entrou na nossa história, a gente se tornou escravo do pecado. Inclusive, Adão e Eva, com livre-arbítrio, eles ainda assim, eles estavam abaixo da vontade do Senhor. O homem não é Deus, o homem é criatura. Mas, na verdade, quem tem liberdade é Deus. Deus sim tem liberdade para fazer o que Ele quiser. Deus é o Criador e o Senhor de todo o universo. E na condição de Criador, tem o direito de fazer com a sua criação o que Ele quiser. É o que está em Romanos 9, é o que está em Romanos 8, é o que está em Efésios capítulo 1 e outros versos das Escrituras. Muitos podem pensar que Deus não tem o direito de destinar ou de determinar o destino eterno das pessoas, pois isso seria uma violação da liberdade humana. Ok, pensar assim é colocar a liberdade humana acima da vontade de Deus. Você achar que Deus não tem o direito de fazer isso, é você colocar a liberdade do homem, que na verdade ele não tem, acima da vontade de Deus. Isso é um problema, porque, em outras palavras, é tornar o Criador refém de suas criaturas. A verdade é que só existe salvação porque houve uma eleição. O homem entregue a sua própria vontade, nunca seria salvo. Mas porque Deus escolhe salvar, há salvação. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela eleição. Então o que a gente precisa na condição de criaturas, na condição de seres humanos, é de muita humildade. Abaixar a nossa bola, reconhecer o nosso lugar. E a gente que é crente, já foi alcançado pelo Evangelho, glorificar o Senhor. E não dizer, eu merecia uma salvação. Não. Deus, eu sei que eu não merecia ser salvo. Mas pela tua graça e misericórdia, e porque o Senhor me escolheu, não por mérito meu, eu sou salvo. Glória ao Senhor por isso. Ok, essa é a doutrina da predestinação. Espero que essa explicação que a gente trouxe aqui tenha de alguma forma acrescentado algo para a sua vida com Deus, para o seu entendimento das Escrituras. É claro, uma explicação maior, melhor, mais profunda, às vezes é necessária. Então você pode procurar bons pregadores, bons estudiosos, bons teólogos para tirar suas dúvidas, nossos pastores, presbíteros. A gente está disponível para conversar com você nesse sentido. Mas a verdade é, Deus tem os seus eleitos. Deus quer salvar alguns. E não só quer, como Ele vai salvar o povo que Ele já escolheu. Agora, vamos tentar relacionar essa doutrina da predestinação com a evangelização. Porque talvez você está me escutando e falando assim, Joe, que legal, glória a Deus, eu concordo com tudo que você falou, está na Bíblia e é isso. Mas a minha dúvida agora é como te relaciona o fato de Deus ter escolhido alguns com o nosso dever de pregar o evangelho para todos. Porque pode parecer um pouco incoerente. Por que eu vou pregar o evangelho para as pessoas se Deus já tem os seus escolhidos? Talvez eu estou pregando o evangelho para alguém que não é escolhido, eu estou falando à toa. Bom, vamos tentar explicar essa relação da necessidade da evangelização em relação à realidade da soberania
do Senhor. Para isso, eu me baseei aqui na preparação do estudo, num teólogo chamado J. Packer. O Packer, ele é um grande teólogo e ele escreveu um livro chamado Evangelização e a Soberania Divina. Então, se alguém pode responder essa questão, o Packer já fez isso de forma excelente. É um livro até pequeno, são algumas páginas, mas bem direto, bem preciso, e ele traz algumas respostas para nós. E eu selecionei aqui 3 pontos, 3 respostas em relação à questão da evangelização e à soberania de Deus. Bom, o Packer e a Escritura, né, nos afirma que Deus é soberano. Como a gente já falou, Deus tem os seus decretos, Deus tem os seus planos, Ele na condição de Criador, na condição de Deus, Ele determina como as coisas vão ser e tudo para a sua própria glória. Muitos textos das Escrituras nos ensinam essa verdade, né? 1 Crônicas 29:11, Salmo 95:3, Salmo 99, de 1 a 5, Romanos 11:36, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Glória ao Senhor por isso. Ele é soberano. Tudo o que acontece de acordo com os decretos do Senhor. É bom a gente sempre afirmar isso. A nossa vida é regida pela vontade de Deus. Inclusive a vida do ímpio, daquele que não crê no Evangelho. A vida dele também é regida pela vontade de Deus. Deus é um rei soberano sobre todo o universo, sobre toda a criação. E todos se curvam perante Ele e todos vivem reféns da vontade dEle. Essa é uma realidade que talvez para a pessoa que não é crente soe como algo agressivo, até um pouco intolerante, mas essa é a realidade. Essa é a verdade que rege o universo. Deus é soberano. Ok, creio que você não tem dúvidas em relação à soberania do Senhor. Alguns irmãos que, assim como nós, né, creem na soberania do Senhor, têm dificuldade e às vezes a gente também acaba caindo em dois erros. Queria mencionar isso aqui. Em dois erros. Quando a gente entende que Deus é soberano, a gente pode cair em dois erros. O primeiro erro é o erro de achar que porque Deus é soberano, eu não tenho nenhum dever. Se Ele é soberano, se tudo que vai acontecer já foi decretado, se Deus é um Deus de decretos, eu não preciso ficar preocupado em fazer, em ir, em correr atrás, porque tudo já está feito, tudo já está decretado, Ele determinou, então se eu fizer ou não fizer, não importa. Isso nos leva a sermos irresponsáveis e levianos em relação à vida, em relação à vida com Deus também. Isso não é bom, isso não agrada ao Senhor, isso é errado. Um outro erro é quando a pessoa ignora a soberania de Deus. Então o primeiro erro é supervalorizar a soberania de Deus. Supervalorizar entre aspas, tá? Uma supervalorização errada. O outro erro é quando a pessoa subestima ou não valoriza a soberania de Deus. E ela, por não crer que Deus é soberano, ela vive como se tudo dependesse dela. Então ela fica preocupada e correndo atrás e se torna uma pessoa totalmente imediatista, totalmente ansiosa, porque ela está tentando fazer as coisas com a força do braço dela, como se tudo dependesse dela. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelo meu destino, eu sou responsável pelas coisas que acontecem ou não acontecem. Essa é uma postura que também não agrada a Deus. Nós como crentes, nós precisamos fazer aquilo que nos é dito para fazer, nós temos as nossas responsabilidades, o nosso dever, mas em tudo isso que a gente faz, vive, trabalha, a gente precisa confiar e depender do Senhor. A gente vive uma vida de responsabilidades, de deveres, de mandamentos, e a gente cumpre essas coisas, mas na perspectiva de que Deus é soberano e de que a nossa vida é regida por Ele. Então, essa relação entre responsabilidade humana e soberania divina, elas se encontram e nos traz paz. A gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Essas coisas não precisam se conflitar, não precisam trazer tensão, é só a gente entender o lugar de cada uma delas. Então, são dois erros, né? Um erro é supervalorizar, entre aspas, porque seria uma supervalorização errada, é supervalorizar a soberania de Deus e viver relaxado.
não importa, vai acontecer, deixa a vida aí, porque Deus já decretou, não tem como fugir da vontade dele, né? E o outro erro é subestimar e não valorizar a soberania de Deus e viver como se tudo dependesse da gente, viver como se tudo fosse por conta nossa, e a gente esquece que Deus está no controle e de que Deus é soberano, e a gente vive desesperado tentando resolver tudo. Então essas duas perspectivas de vida, essas duas formas de levar a vida não são boas. Por vezes a gente acaba caindo nesses erros na nossa vida cristã, e a gente precisa pedir perdão ao Senhor e pedir que Ele nos capacite a entendermos o nosso papel e o papel de Deus em relação a todas as coisas. Ok? Vamos lá então para as nossas 3 respostas em relação à relação entre a evangelização da igreja, o dever de evangelizar e a soberania de Deus. Packer, no livro dele, ele apresenta 3 pontos. Bom, primeiro, a soberania de Deus na salvação não anula o mandamento dado para que preguemos o evangelho. Em primeiro lugar, a realidade ou a verdade de que Deus é soberano não anula, não ofusca a outra verdade e a outra realidade de que Jesus nos deu uma missão. Jesus sabia da soberania dele mesmo e do Pai e do Espírito Santo, e mesmo assim ele deu uma missão. Isso não anula, essas 2 coisas não entram em conflito nunca. Segundo lugar, a gente vai discorrer sobre elas, tá? Segundo lugar, a soberania de Deus na salvação não diminui a sinceridade do convite ao evangelho. Essa é uma crise que nós que somos evangelistas às vezes também entramos, né? Poxa, aquela pessoa, talvez ela não seja eleita, então se eu pregar o evangelho para ela, está sendo uma oferta em vão, está sendo um convite em vão. Não. O fato de eu não saber quem é eleito, o fato da pessoa talvez não ser eleita, não tira a sinceridade do convite. O convite é para ela também. Se ela crer no evangelho, se ela se converter, se ela se arrepender dos seus pecados, ela vai ser salva. Eu não sei quem é, eu não sei quem Deus escolheu. Não vem escrito na testa, eleito, não eleito. Não foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Então o convite, né, a oferta do evangelho, a mensagem do evangelho, chega nas pessoas de forma sincera. Claro que o efeito disso depende da vontade de Deus, mas o convite é sincero. E em terceiro lugar, a terceira resposta que o Packer dá para a gente em relação a isso, é que a soberania de Deus na salvação é a única coisa que nos garante que haverá respostas positivas à pregação. Então, só pode acontecer conversão, salvação, pessoas aceitarem o evangelho, porque Deus elegeu. Porque se Deus não tivesse eleito ninguém seria salvo. Por quê? Porque as pessoas creem no evangelho, porque o Espírito Santo incomoda o coração. Então, se o Espírito Santo não incomodar o coração, não sensibilizar o coração, a pessoa não vai crer. Se ela não crer, ela não é salva. Ok? Então, vamos falar rapidinho sobre essas 3 coisas. Meio que eu já falei, né, nessa explicação que eu dei, mas vamos só relembrar. Bom, quando a gente, na primeira aula, na segunda aula, nas aulas até aqui, a gente tem reafirmado que a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Lá em Mateus 28, 18 a 20, que é o texto da grande comissão no evangelho de Mateus, nos é dito, né, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus, ele se dirige aos discípulos, e ali os discípulos representam toda a igreja. Ele se dirige à igreja e diz: eu quero que vocês vão e, com base na minha autoridade, preguem o evangelho a todas as nações e façam discípulos e anunciem a redenção. Essa é a vontade do Senhor, é um mandamento do Senhor. Inclusive, é interessante pensar isso, né? Deus nos dá diversos mandamentos. A gente lê, por exemplo, os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, e está lá: não matarás, não roubarás, e vários mandamentos do Senhor para nós. A gente sabe que se a gente quebrar o mandamento do Senhor, a gente pecou. A gente está em pecado porque a gente transgrediu a lei de Deus. Ou seja, a gente foi além. A gente ou foi além ou foi aquém da vontade de Deus. Isso é pecado, é errar o alvo. A gente não fez aquilo que era para fazer. Ok. O pecado não agrada a Deus. Então, se eu matar, se eu furtar, se eu roubar, se eu fizer qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus, eu pequei.
Se a gente entender que evangelizar é um mandamento do Senhor, que pregar o evangelho é um mandato, é um mandamento, é da vontade de Deus que nós façamos isso, quando eu não prego o evangelho, eu estou em pecado. Eu sei que isso pode soar um pouco apelativo, né? Não, está querendo me deixar aqui constrangido, mas pense nisso, né? É o mandamento do Senhor, e quando eu não cumpro esse mandamento, eu estou em pecado. Então, em alguma situação do meu dia a dia, que eu podia falar de Jesus, que as condições estavam favoráveis, que, né, o Espírito Santo preparou ali, e eu fui omisso, eu pequei. Eu pequei, e a gente tem pecado muito em não pregar o evangelho. A igreja, quando ela não prega o evangelho, quando ela não se envolve na evangelização, e quando eu digo evangelização, como a gente vai abordar ainda no curso, não é só a evangelização de impacto, né, nas ruas, mas no dia a dia, com nossos familiares, amigos, quando nós não somos evangelistas, cristãos evangelistas, a gente está em pecado. Porque ser evangelista, ser um cristão que anuncia a fé em Cristo para outras pessoas, não é uma opção, é um mandamento. Então, nesse sentido que Packer fala, olha, a realidade de que Deus é soberano não anula o mandamento do Senhor. Deus é soberano, sim. E a gente tem que pregar o evangelho, sim. São duas coisas que a Bíblia, são duas verdades que a Bíblia ensina e que elas andam juntas, não tem conflito, né? É da nossa responsabilidade, e aí entra a responsabilidade humana, é da responsabilidade da igreja pregar o evangelho. Pregue o evangelho, é o mandamento. Não é condicional a alguma coisa. Apenas fale da redenção, anuncie a salvação e proclame as boas novas em Cristo Jesus. A nossa motivação para cumprir a missão não é a resposta positiva da parte das pessoas ou a existência de uma suposta maior ou menor possibilidade que ela venha a crer. Não. A nossa motivação para cumprir a missão é obedecer ao mandamento do Senhor. Então eu não penso, aquela pessoa tem cara de crente, então eu vou pregar. Aquela pessoa ali não vai se converter. Olha como ela vive, então eu não vou pregar. Não é esse o nosso pensamento. A gente prega até porque, como já foi dito, né, anteriormente, a gente não tem o poder de convencer ninguém, de converter ninguém. Então a nossa função é anunciar. A gente não mede a qualidade e a saúde da nossa evangelização pelos resultados, e sim pela fidelidade ao anúncio, a fidelidade no anúncio e anunciar. Então, se você está pregando, se você está anunciando, se você está evangelizando, é isso. Essa é a nossa função. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso dever. Além disso, a evangelização ela é necessária porque a Bíblia nos ensina que nenhum ser humano pode ser salvo sem a pregação do evangelho. É claro, tem casos, por exemplo, o bebezinho morreu na infância, ele não pôde nem ouvir do evangelho, ele não tinha a capacidade de entender a mensagem. E aí, ele foi para o inferno? Não, de acordo com a eleição de Deus, Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar, inclusive bebês ou pessoas que têm deficiência mental. Esse é um caso extraordinário, não é o comum, mas de forma ordinária, né, diria aí 99% das vezes, Deus vai salvar através da pregação. E através da pregação da igreja, através da pregação do seu povo. Olha o que está lá em Romanos capítulo 10, que fala o seguinte, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma citação que Paulo está fazendo lá de Joel, capítulo 2, 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas para isso, você precisa crer. E para crer, você precisa ouvir. E para ouvir, alguém precisa pregar. E para pregar, você precisa se dispor e ser enviado e pregar. É a lógica que Paulo segue, né? Então, há necessidade de nós pregarmos. Não é que se a igreja não pregar, Deus não vai salvar. Deus ele usa outros meios, né? Ele pode usar outros meios, mas Deus quer usar a igreja. E Ele tem usado a igreja, e Ele vai usar a igreja. Mas ainda assim você não é isento da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho. Está aqui uma frase do Packer, né? Ele diz assim: não devemos ser impedidos pelo pensamento de que se eles não são eleitos, não irão crer em nós e todos os nossos esforços por convertê-los acabarão falhando. Isso é verdade, mas não é problema nosso. E não deveria fazer nenhuma diferença para a nossa forma de agir.
aquela pessoa não é eleita, então ela não vai crer. Até pode ser verdade. Até pode ser que aquela pessoa não seja eleita e não vá crer, porque ela não é eleita. Mas isso não importa. Eu ainda assim tenho o dever de pregar. Eu prego não porque é eleito ou não é eleito, eu prego porque eu fui mandado. É uma ordem que eu recebi do Senhor. Agora, em relação à sinceridade do convite, né? A gente não precisa ter um receio de afirmar para as pessoas que Cristo oferece salvação e que o amor de Deus se faz presente. Essa é uma verdade. A pessoa não é eleita, então não vai salvar aquela pessoa. Não, mas a Bíblia ensina, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Se a pessoa tem condições de invocar o nome do Senhor ou não, depende do Espírito Santo. Mas a sinceridade do convite é real, é legítima, é verdadeira e é graciosa para todos aqueles que aceitarem e concordarem em se entregarem à mensagem. Eu não preciso pensar, aquela pessoa não é crente, então eu não vou pregar. Não, eu tenho que pregar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, né? E por fim, o último argumento do Packer, que também é o nosso aqui, as pessoas só vão crer no Evangelho por causa da eleição. Só acontecerá respostas positivas à pregação porque Deus tem os seus eleitos. Se não for uma ação do Espírito Santo, ninguém vai crer no Evangelho. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele é soberano sobre a salvação que Ele mesmo oferece, né? Crer na doutrina da predestinação não deve nos desestimular. Pelo contrário, ela que nos dá a certeza de que a mensagem do Evangelho pode gerar frutos, assim como gerou nas nossas vidas. Então, não é porque eu creio na predestinação que eu tenho que ficar desestimulado em relação à evangelização. Pelo contrário, porque Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo e pode ter um eleito do meu lado, pode ter um eleito longe. Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo. Isso me anima, isso me empolga, isso me deixa realmente com expectativa de que coisas irão acontecer. Imagina um missionário chega num lugar e não tem nenhum crente ali e tudo depende dele. Então, as pessoas vão crer porque se ele pregar bem, as pessoas vão crer se ele fizer tantas visitas, as pessoas vão crer se ele tiver um bom testemunho, as pessoas vão crer se ele aprender a língua certinho, se depender deles em tudo. Isso seria um fardo muito grande. Imagina se a conversão dos seus familiares dependesse de você. Imagine se a salvação das pessoas que estão ao seu redor dependesse de você. Esse é um fardo muito grande e glória a Deus porque esse fardo não existe. E não se coloque nesse fardo. Mas também não se torne isento em relação à evangelização. Deus é soberano. Essa é uma verdade. Jesus nos manda pregar o Evangelho. Essa é uma verdade. O convite do Evangelho é sincero para as pessoas. Essa é uma verdade. E pessoas irão ser salvas. Essa é uma verdade. Porque Deus é o Deus da salvação. A nossa resposta à soberania de Deus não deve ser de nos desestimularmos em relação à evangelização, mas sim a nossa resposta à soberania de Deus na salvação deve ser a missão, empenho na missão. Porque Deus é o Deus da salvação e Ele opera a redenção na vida daqueles que Ele quer e ainda nos usa como instrumentos para isso. E nada mais gratificante do que saber que a gente está obedecendo ao Senhor e que a nossa vida tem sido útil nas mãos do nosso Deus. Bom, espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida e que Deus continue nos capacitando a cumprir a missão que Ele nos entregou. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, obrigado pela realidade da Tua soberania. Obrigado, Senhor, pela realidade da Tua eleição. Obrigado porque um dia o Senhor nos elegeu aqueles que creem em Cristo, elegeu a Tua igreja para a redenção. Se não fosse essa eleição, a gente estaria entregue à nossa própria morte, ao nosso próprio pecado. A gente nunca ia escolher o Senhor, a gente nunca ia querer o Senhor, porque o pecado nos tornou escravos. Mas o Senhor, na Tua graça, antes da fundação do mundo, já escolheu aqueles que iriam ser salvos. E essa verdade, às vezes, pode parecer um pouco incômoda para nós, mas quando a gente lê a Tua palavra, quando a gente busca o Senhor, se torna tão claro e a gente realmente aprende a colocar a nossa vontade abaixo da Tua vontade, as nossas opiniões abaixo da Tua palavra, e que assim seja, Deus, que o Senhor nos capacite a entender isso. E que a realidade, Deus, a verdade de que o Senhor é soberano não
nos torne tímidos na evangelização ou não deixe a gente desinteressado em relação a pregar o Evangelho. Pelo contrário, Pai, saber que o Senhor tem eleitos, saber que o Senhor é o Deus que salva, isso nos anima, isso nos empolga a pregarmos o Evangelho em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, na academia, na quadra, e no mercado, em qualquer lugar que a gente vai, porque a gente sabe que o Senhor tem os seus eleitos em qualquer lugar, as pessoas que o Senhor quer alcançar, a gente não sabe quem é, por isso que a gente prega o Evangelho para todos, e que a gente confie no Senhor, Deus, porque, Pai, essa doutrina da Tua Palavra sobre a soberania também nos traz paz, porque a gente sabe que não depende da gente, não depende do nosso bom desempenho, da nossa boa pregação, do nosso poder de convencimento, não depende da nossa oratória, da nossa dicção, não depende até do nosso testemunho, depende unicamente da ação do Teu Espírito Santo, que opera de forma poderosa nos corações e converte o pecador. Glória ao Senhor por isso. Que o Senhor nos capacite, nos anime e nos endireite os passos, Deus, enquanto nós cumprimos a Tua missão. É o que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.